Fala aí, GP às 10, bom dia, tudo bem? Gente do céu, que fracasso foi o meu vídeo de ontem sobre a Lada. Vocês são uns insensíveis. Então, sabe o que eu vou falar hoje? Da Honda. Liga aí! Honda! Fiquei felicíssimo de ver a Honda no pódio no domingo. Gente, que fundo feio que tá isso aqui. A porta e a minha careca. Eu vou melhorar isso aqui, espera um pouquinho. Minha careca continua ali, mas pelo menos não fica aparecendo a porta, né? Bom, eu vou falar da Honda porque eu fiquei muito contente, muito mesmo, de ver a Honda no pódio no último final de semana no Grande Prêmio da Austrália, com o Verstappen em terceiro lugar. Levou a Honda ao pódio depois de quase 11 anos, mais de 3.000 dias. O último pódio tinha sido um excepcional terceiro lugar do Rubens Barrichello na equipe Honda no Grande Prêmio da Inglaterra de 2008. Uma corrida em que ele largou em 16º, muita chuva, muita confusão, muito isso, muito aquilo. O Rubinho de chuva sempre foi um pilotaço e conseguiu o terceiro lugar naquele que tinha sido o último ano da Honda, na Fórmula 1, em 2008, que seria, né? Ninguém sabia, porque já estava com o carro pronto para o ano seguinte. Bruno Senna, praticamente contratado para 2009, e aí no final daquele ano, do nada, a Honda emite um comunicado no Japão dizendo, olha, estamos fora desse negócio. E aí a história, vocês sabem qual foi a história seguinte, né? Bom, a história com o Bruno Senna não rolou, o Ross Brown acabou comprando a equipe, fundou a Brown GP, foi lá na Mercedes, falou, escuta, vocês arrumam um motorzinho aí pra gente? Uma equipezinha, paguei tão baratinho, não vai acontecer nada esse ano, pode, baratinho. A Mercedes foi lá e vendeu o motor pro Ross Brown. Resultado, ele fez uma equipe que no primeiro teste mostrou que tinha um carraço espetacular, contratou o Barrichello, recontratou o Barrichello, manteve a dupla, né? Button e Barrichello, um carro branco com aqueles filetes marca-texto, amarelo vibrante, né? Brown GP, praticamente sem patrocinadores, a Virgin patrocinou. Logo de cara, dobradinha no grid, o Button encheu a estante de troféu, ganhou um monte de corrida e tal, e acabou sendo campeão do mundo. E aí o Ross Brown vendeu a equipe para quem? Para a Mercedes. Esta Mercedes que a gente vê hoje na Fórmula 1, ela nasceu daquela Honda que por sua vez nasceu da BAR, né? A BAR, equipe criada, fundada pelo Jacques Villeneuve, pelo seu empresário Craig Pollock. O Villeneuve já campeão do mundo pela Williams e tal, foi uma aventura de verdade, né? Uma equipe construída sobre os escombros da Tyrrell. Aí a BAR acabou sendo incorporada pela própria Honda, que aí vendeu para o Ross Brown, que aí virou Mercedes. Então essa Mercedes que a gente vê hoje, ela tem muito a ver com aquela Honda que na segunda metade, né, da primeira década deste século, traduzindo de 2005 para cá e tal, até 2008, 2009, era uma equipe que fracassou nos primeiros anos. 2008 fez uma boa temporada, 2009 virou a Brown, mas a Honda já tinha se pirulitado e voltou com a McLaren em 2015, a gente lembra, e foi um furor. McLaren, Alonso, McLaren Honda, uma dupla que deu muito certo, funcionou demais, claro, todo mundo se lembra, nos anos, final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi muito legal ver a Honda no pódio, porque os japoneses são muito dedicados, são muito esforçados, são muito respeitosos, e no esporte isso se vê com mais eloquência ainda, né? A Honda estreou na Fórmula 1 nos anos 60, meados dos anos 60, e conseguiu 2 vitórias com equipe própria. Essa história da Honda, eu não vou dizer que ela é retratada no filme Grand Prix, mas existe uma equipe no filme Grand Prix, eu já mencionei aqui e já indiquei várias vezes, existe uma equipe japonesa que na verdade, né, é representada pela Honda, representava o que era a Honda naquele momento na Fórmula 1. Rich Ginter, piloto americano, ganhou a primeira corrida
pela Honda em 1965 no México, e depois o John Surtees ganharia em 1967 a segunda vitória. Essa seria a segunda vitória do carro Honda puro. E aí nos anos 80 a Honda passaria a fornecer motores, a vender motores para a Fórmula 1. E foi um estrondoso sucesso com duas equipes particularmente. A Williams no final dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, e a McLaren no finalzinho dos anos 80, tendo fornecido motores também para outros times, como por exemplo a Lotus. A Honda tem 72 vitórias como ou fabricante, né, fornecedora de motor, ou como equipe própria. Foram 3 vitórias da equipe própria, as duas que eu já mencionei, 65 e 67, e uma do Button na Hungria em 2006. Com essa equipe Honda. Foi uma monstruosa surpresa, porque o Button largou em 14º. O Button tinha uns picos de talento espetaculares, né? Então foram 3 vitórias dessas 72, tá anotadinho aqui no meu bloco, por isso que eu estou olhando para trás. Poderia colocar aqui como se fosse um teleprompter, né? E aí eu não desviaria muito o olhar. Foram 3 vitórias da equipe própria. Só esbarrei aqui no microfone, desculpa aí, gente. Foram 23 vitórias. Se eu trabalhasse em televisão, eu morria de fome. Com a Williams, 23 vitórias com a Williams, 2 com a Lotus e 44 vitórias com a McLaren. A McLaren é a equipe que mais venceu corridas com motores Honda. Na estatística de pilotos, eu estou dando esses dados porque são dados que acabam sendo interessantes e não são tão cansativos assim. Foram apenas 9 pilotos que ganharam corridas com motores Honda. O Senna, Ayrton Senna, é o que tem o maior número de vitórias disparado. Isso explica, em parte, não tudo, a incrível idolatria que os japoneses têm pelo Senna. Eles realmente reverenciam o Senna, eu diria que talvez mais do que no Brasil, pelo estilo do povo japonês. 32 vitórias, né? O Senna conseguiu carregando o H da Honda. 2 delas pela Lotus e o resto pela McLaren. O Nigel Mansell ganhou 13 corridas de Williams com motor Honda. Depois vem o Prost, com 11 vitórias, todas elas de McLaren. Nelson Piquet, 7 vitórias, Williams. Rosberg, Keke Rosberg, não o Nico Keke Rosberg, o pai dele, 3 vitórias. O Gerhard Berger ganhou 3 também, o Rosberg de Williams, o Berger de McLaren. E aí os 3 que têm uma vitória apenas, o Rich Ginter, o John Surtees e o Jenson Button, sempre correndo pela equipe própria da Honda. Foram 77 poles, 59 melhores voltas, e uma curiosidade: 2 dessas melhores voltas foram registradas, sabe por quem? Fernando Alonso, justamente no pior período da história da Honda na Fórmula 1, que foi justamente de 2015 até 2017, quando a McLaren usou o motor Honda. O carro era uma porcaria, o motor era outra porcaria, a Honda foi colocada lá embaixo, né, puxa vida, no chão mesmo. Arriscou muito a sua reputação, mas insistiu, fechou com a Toro Rosso para o ano passado e hoje é a fornecedora da Red Bull, e na primeira corrida já chega ao pódio. Foi o 124º pódio de um motor Honda na Fórmula 1. Eu gosto muito de ver os japoneses trabalhando, eu gosto muito de ver a reação deles a esses resultados, né? A alegria do dirigente da Honda, que eu não vou lembrar o nome dele, porque eu só lembro de Osamu Goto, que era um mago, era um mestre dos motores, uma figura incrível, né? Que aquela dupla, aquela parceria, Osamu Goto e Senna, porque o Senna tinha uma sensibilidade muito grande com motores, né? De giro de motor, de saber se estava falhando, se estava legal, se não estava e tal. O Senna tinha uma sinergia com a Honda que era um troço assustador. O Senna era meio japonês, né? Nessa coisa de ser muito detalhista, de ser muito dedicado, de ser muito concentrado, muito compenetrado e tudo mais. Eu acho que isso ajudou também. Foi o cara, como eu disse, o cara que, não só por ter ganhado mais corridas, mas o cara que mais se identificou com a Honda na história da Fórmula 1, né? E é uma história muito bacana, que eu espero que nesse ano, quem sabe, né, possa voltar ao primeiro degrau do pódio, né? Seria muito bacana ver um motor Honda de novo, porque
é um exemplo de perseverança, de persistência, o que esses caras fazem e fizeram depois de levar tanta porrada da imprensa, da Fórmula 1 como um todo, de um piloto como o Alonso, da própria McLaren, nesses 3 anos de parceria da volta da Honda, que não foram fáceis. Mas agora a gente vê que as coisas podem melhorar. Quem sabe uma vitória nesse ano seria um grande, enorme presente, e isso não é impossível, porque o Verstappen é um piloto capaz de ganhar corridas. O Gasly, não sei ainda. Com o Ricciardo e Verstappen, se fosse essa dupla, os dois teriam condições de ganhar corridas. Eu gosto muito do Daniel Ricciardo, é um piloto espetacular, vai sofrer na Renault. As chances da Honda com ele na equipe seriam ainda maiores. Não são gigantescas, mas existem essas chances de vitória e tomara que isso aconteça, tá bom? Vamos ver se esse de Honda, quem sabe, dá um pouquinho mais de audiência, porque ontem... O que vocês têm controlado, hein? Valeu, Verstappen, gostei de ver, viu? Foi muito bem. E valeu, Honda. Bacana ver uma marca como a Honda, depois de tanto esforço, conseguindo um resultado, levando um troféuzinho. Foi muito merecido, muito justo. E o carro da McLaren, pelo jeito, realmente era uma porcaria. Beijos.